Olá! Estamos no terceiro capítulo dessa série que eu estou mostrando para vocês como vocês também podem pintar peças lindas em cerâmicas, usando a sua criatividade, com conhecimento, para decorar a sua casa, para servir uma mesa posta, para presentear ou até mesmo para criar um novo negócio. Eu estou aqui na Academia da Cerâmica mostrando tudo o que você precisa para ingressar nesse universo encantador da pintura em cerâmica. E nós já tivemos, no primeiro vídeo da série, eu mostrei um pouquinho como ingressar nesse universo, como eu fiz para ingressar, todo o processo que eu passei, contei um pouquinho da minha história e contei um pouquinho do que é necessário para você também fazer esse ingresso. E tão contente eu fiquei de conseguir passar essas informações para vocês. No segundo episódio, eu mostrei um pouquinho alguns artifícios que a gente consegue utilizar para que nesse primeiro momento, onde a gente ainda não tem tanta liberdade, onde não está tão solto na criação, alguns artifícios que a gente consegue utilizar para nos ajudar nesse primeiro momento. Eu passei bastante informações nesse segundo, então se você não conseguiu assistir os vídeos anteriores e tiver oportunidade, volta lá para assistir. E durante esses dias eu tenho recebido muitas perguntas, muitos questionamentos e até muitos elogios com relação à nossa comunidade aqui de pintura em cerâmica. E eu tenho me impressionado a quantidade de pessoas que se sentiam travadas, né, nesse primeiro momento para conseguir entrar na pintura em cerâmica e de uma vez por todas conseguiram. Então eu estou muito, muito contente, muito realizada. Muitas pessoas já entraram em contato comigo aqui e eu tenho algumas questões aqui que eu gostaria de passar para vocês, mas antes eu gostaria de passar alguns prints de alunas minhas que tinham esse receio e que conseguiram, para que vocês vejam o quanto é fantástico esse universo, o quanto é fácil você acessar e quanto é realizador. E agora, aproveitando um pouquinho esse momento que a gente tem, eu gostaria de responder algumas perguntas que me passaram aqui na comunidade, me passaram no Instagram também, e eu gostaria de responder algumas dessas perguntas que eu tentei responder pessoalmente para todos, mas não sei se eu consegui todas efetivamente, mas eu creio que a pergunta de uma pode servir como resposta para outras pessoas. Então eu trouxe aqui as principais para a gente discutir um pouquinho. E uma pergunta muito interessante que eu recebi é: a pessoa me falou, olha, eu não tenho muita firmeza na mão, eu nunca fiz nenhum desenho à mão livre, nunca tive acesso realmente a fazer nenhum trabalho manual. Você acha que eu consigo? E sim, você consegue. Tem estudos que comprovam que pessoas até com problemas de realmente firmeza na mão, mal de Parkinson, as pessoas na hora que elas estão inseridas ali para fazer um trabalho manual, o poder da mente, né, o foco que a gente coloca, ele é tão grande que ele consegue sim melhorar esse movimento. Então as pessoas conseguem fazer a pintura mesmo tendo alguma deficiência, né? Então isso é super importante. Mas que seja só, né? Que seja só a falta de habilidade ou você achar que está um pouquinho travada, não se preocupem, porque isso com o treino, com o dia a dia, com você se permitir fazer, você vai ver que muda totalmente a história. O dia que você se permitir fazer um desenho à mão livre, sem julgamento, sem deixar que outras pessoas julguem e sem deixar que você se julgue, você vai perceber o quanto é capaz, o quanto é mais fácil do que você pensava e o quanto é prazeroso. Então, essa é uma pergunta que me fazem, mas que eu tenho 100% de segurança de afirmar que sim, você consegue, tá? Próxima pergunta. A pessoa me falou, eu preciso muito espaço, porque eu não tenho um espaço, eu não tenho um ateliê, eu quero pintar só algumas peças para mim. Eu preciso de muito espaço para me dedicar a essa arte? Não.
Na verdade, você pode começar numa mesinha, na mesinha da cozinha, na mesinha da sua sala, num espacinho que você tem ali para você apoiar a sua peça, apoiar as suas tintas e começar a fazer o seu trabalho. É um trabalho que não faz sujeira, que mesmo que cair na sua mesa não vai estragar, é facilmente você limpa, então você não precisa de muita estrutura para conseguir fazer esse trabalho tão gostoso e tão prazeroso. Uma terceira pergunta que me fizeram que eu achei bem oportuna. Eu preciso riscar a peça, né, fazer um desenho para poder pintar? Ou eu posso direto ir lá e pintar um desenho abstrato ou qualquer coisa que eu julgue interessante? E sim, você não precisa. De maneira nenhuma você precisa riscar. Algumas pessoas riscam para se sentirem mais seguras, para terem um norte, porque estão sem ideias, mas não é obrigatório. Você pode sim começar à mão livre, você pode começar com desenhos abstratos, você pode começar só com esmaltação, não precisa ser um desenho em si, pode ser só uma esmaltação diferente. Eu fiz com duas cores aqui. Você pode iniciar da maneira que você achar mais interessante. Tive uma outra pergunta também bem bacana que me perguntaram o seguinte: você vai me ensinar só a técnica de pintura ou você vai me ensinar outras questões? E sim, eu vou ensinar muitas técnicas de pintura, não é uma só, mas eu principalmente vou ensinar todo o restante. Como você prepara a peça, como você limpa a peça, como você risca, como você apaga, como você corrige. Ai, a tinta vazou, o que que eu faço? Ai, eu esmalto em cima, embaixo, como que eu faço? Eu vou explicar tudo isso. Eu vou explicar a diferença de alta temperatura e baixa temperatura. Eu vou explicar a diferença da queima, de alta, de baixa, de uma terceira queima, de uma monoqueima. São tantos assuntos, que a pintura, ela é 50% do curso. Os outros 50% é todo um restante que vai te dar embasamento para criar o seu estilo. Até sobre estilo nós vamos falar, porque o estilo é super importante. Você conhecer o seu estilo, você valorizar o seu estilo, você reconhecer o que você faz de melhor. Então, tudo isso sim, a gente vai conversar dentro da Academia de Cerâmica. E dentro dos módulos existem todas essas informações que vocês vão receber, tintim por tintim. Perguntas importantes. Eu preciso ter o forno para poder queimar? Não, você não precisa ter o forno. Você pode fazer a queima em outros ateliês. Tem milhares de ateliês espalhados pelo Brasil que fazem a queima. Eu mesma, das minhas alunas, dentro da Academia de Cerâmica, eu faço. Não faço para fora porque eu não dou mais conta. Antes eu dava, mas agora eu não consigo. Mas para as minhas alunas da Academia de Cerâmica, eu faço a queima. Então, se você não tem o forno a princípio ou não pretende ter, não tem problema. Você pode queimar em algum outro ateliê. Que mais? Ah, com relação aos materiais, né? Muitas pessoas não conhecem os materiais, então elas me perguntam: você vai me falar sobre os materiais? E sim, vou falar sobre os materiais. Vou explicar os valores, quais são os mais caros, os mais baratos, os que têm mais recursos, os que têm menos, os que têm mais efeito, o que não tem efeito. São tantas possibilidades. Como você pode você mesma misturar o seu material, como você pode comprar o material já pronto. Tudo isso vai estar aqui dentro da Academia da Cerâmica. Então, é uma riqueza tão grande de informações, que é um processo tão gostoso porque a gente passa e que você vai ter conhecimento dele do início ao fim. Outra coisa que me questionam bastante é se eu vou precisar modelar a peça ou se eu consigo comprar a peça pronta.
E sim, você consegue comprar. Eu vendo a peça pronta, outros ateliês vendem as peças prontas, chama biscoito. Você consegue sim comprar o biscoito para você apenas fazer a pintura. Então é um mundo de possibilidades onde você vai poder ter conhecimento bastante para fazer as suas escolhas e escolher o que é mais apropriado para esse momento. Nós vamos ter oportunidades em vários momentos de eu explicar para vocês esmaltes com efeito, sobre craquelados, são problemas que acontecem na cerâmica, sobre esse tipo de problema aqui, que ele teve uma reação dentro do forno, e eu vou explicar para vocês o que levou a isso e como resolver. Vamos ter opções assim, ó, aula sobre isso. Aqui a gente teve um esmalte que ele cozinhou e eu vou explicar para vocês o que é isso. Então, tudo isso a gente tem módulos específicos para cuidar de cada detalhe, de cada etapa, de cada situação. E eu fiz o meu melhor aqui. Consegui explicar algumas coisas, te dar algum norte de como que você consegue ingressar nesse universo fantástico da pintura em cerâmica. Mas nosso tempo é um pouco limitado. Então, para isso, para quem quer e para quem me perguntou dentro da comunidade no Instagram, como pode acessar todo esse conteúdo, eu vou explicar para vocês como que você também pode fazer parte da Academia da Cerâmica e vir junto à nossa comunidade descobrir coisas fantásticas sobre a cerâmica e como criar peças perfeitas saídas da sua mão. Dentro da Academia da Cerâmica, eu vou te explicar todo o processo. Eu vou pegar na sua mão e te explicar tudo, passar todo o meu conhecimento, tudo o que eu aprendi durante esses anos, para que você tenha a oportunidade de ter esses momentos libertadores fazendo a sua própria cerâmica, seja para decorar sua casa, seja para servir uma mesa posta, para presentear um amigo, ou até mesmo para vender suas próprias peças, seja para se realizar ou que seja uma terapia. Eu vou ensinar como você pintar suas próprias peças. Isso é fantástico, né? Dentro da Academia da Cerâmica, nós temos 8 módulos. São 28 aulas que aumentam a cada dia, com vários bônus para que você conheça todo o processo de maneira simples, fácil, sem aqueles nomes difíceis, sem aquelas confusões, com tudo estruturado, seguindo uma metodologia e seguindo o passo a passo da criação da peça, para que lá no final você tenha a sua peça pronta, finalizada e sendo utilizada na sua casa. Então, todas essas aulas vão estar disponíveis na Academia da Cerâmica. Você vai ter acesso por um ano durante todo o conteúdo. Qualquer dúvida que você tenha, você pode passar a sua pergunta, que a gente vai entrar em contato, a gente vai resolver e vai te ajudar a realmente entender o que está acontecendo ali. Então, você vai ter realmente resultados garantidos, porque a gente vai pegar na sua mão, a gente vai fazer junto com você. Então, você vai ter acesso a todo esse conhecimento. A Academia da Cerâmica tem uma comunidade muito participativa, um ajuda o outro. Eu falo que dentro da cerâmica é diferente de outras áreas. Um fica feliz com o resultado do outro, com a conquista do outro. Não tem concorrência. Aqui todo mundo trabalha para que o outro fique feliz, para que o outro se realize. Então, nossa comunidade é muito participativa, muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. E claro que eu sei que todos aqui que estão começando, às vezes surge alguma dúvida, às vezes gostaria de um desenho mais aprimorado, então eu preparei um bônus muito especial. Das minhas pinturas, eu preparei a minha pasta de risco e estou disponibilizando para vocês fazerem o download com os riscos que eu utilizo nas minhas peças, que eu já utilizei, com alguns novos que eu pretendo utilizar ainda. Então eu estou liberando um bônus que é a pasta de risco
com vários desenhos para que você consiga fazer o download e utilizar nas suas peças. Uma outra coisa super importante é que para você que não tem forno, não conhece onde queimar e fizer parte aqui da Academia da Cerâmica, eu vou queimar as suas peças. Você vai me mandar as suas peças após a pintura e eu vou queimar e devolver para você. A gente acerta o frete apenas e um custo bem baixinho da queima, mas eu vou abrir a possibilidade de você fazer a queima aqui no ateliê. Então, com isso, você vai garantir que vai ter as suas peças queimadas e finalizadas aí no conforto da sua casa. Esse curso é apaixonante. Eu tenho certeza que logo que você começar, você vai se apaixonar tanto pela cerâmica que você não vai querer mais parar de fazer a pintura. E nós estamos com uma oportunidade aqui hoje, então o curso é muito acessível. Para quem já fez, já procurou se informar, o valor de uma aula, né, presencial em um ateliê, você sabe que isso é um valor irrisório perto de uma aula que você poderia fazer no ateliê. Eu fazia há muitos anos atrás e eu sei o quanto é custoso você fazer uma aula presencial. E não tem nada de errado com isso, é porque realmente o material que o professor disponibiliza, o espaço, a queima, então é todo um conjunto de coisas. Então, se você fizer essa comparação com o valor de uma aula, você paga o curso inteiro e vai ter acesso aos 28 aulas, todos os bônus e todas as aulas extras que são colocadas com frequência na plataforma. Isso tudo por um ano. Então, eu te convido a clicar aqui embaixo e entrar na Academia da Cerâmica, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar e não vai querer mais parar de pintar a cerâmica. Então eu te aguardo aqui do outro lado para eu pegar na sua mão e juntas criarmos peças incríveis.